Programa Direito em Foco recebe hoje a doutora Flávia Alcântara, promotora de justiça da nossa comarca, titular da 4ª Promotoria da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como todos sabem, nós estamos num projeto integrador tratando da temática violência, criminalidade e direitos humanos. O tema de hoje é violência doméstica e medidas protetivas, mas nós teremos um viés em relação à proteção da criança e do adolescente. Doutora Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa para tratar de um tema tão importante quanto esse. Muito obrigada, professor Oscar. É um prazer estar aqui hoje, participando mais uma vez desse projeto integrador e para tratar de um tema que é tão caro para o Ministério Público, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e contra a criança e adolescente. E, doutora Flávia, só para poder te situar, esse programa vai ser uma série de 5 entrevistas. Nós já tivemos aqui o racismo no sistema penal, audiências de custódia, direitos fundamentais e hoje esse tema ligado à violência doméstica. Em especial, o tratamento que será dado aqui, a proteção da criança e do adolescente. E nós estamos aqui no auditório das faculdades do Óculos de Caratinga, estamos com os alunos do 2º e do 3º período, tratando desse tema no projeto integrador. E o nosso trabalho é justamente a apresentação dessas entrevistas. E a dinâmica é a gente começar com a pergunta dos próprios alunos em relação ao tema. E aí eu vou passar a palavra ao aluno Jorge Eduardo Santos Ferreira para fazer a primeira pergunta. Como o medo de retaliação por parte dos agressores e a dependência financeira das vítimas afetam a decisão de buscar ajuda ou denunciar, existe alguma abordagem para lidar com esses medos e inseguranças? De fato, o medo de retaliação e a dependência econômica, financeira da vítima impactam nessa decisão de denunciar o agressor. A gente tem que ter consciência mesmo de que se a vítima ela é dependente financeira do agressor, no momento em que ela faz a denúncia, ela começa a ter medo não só em relação à segurança física dela, mas também de não conseguir sustentar a si mesmo e até mesmo aos filhos. Então, essa situação de dependência econômica, ela é decisiva para a vítima tomar providências. Mas não é só isso. A vítima também, muitas vezes, ela tem uma dependência emocional, muitas vezes ela sente uma certa pressão da própria família, pressão religiosa para manter o relacionamento. E a gente tem que compreender o fenômeno da violência doméstica de uma forma destacada dos outros fenômenos de violência. Raramente a violência doméstica ela acontece num único episódio. Geralmente o ciclo da violência doméstica ele vem marcado por episódios de tensão, de explosão, que é o momento efetivo da violência, e às vezes por um momento posterior em que o agressor ele se retrata. Ele pede perdão à vítima, ele promete uma mudança de comportamento. Tem pesquisadores que chamam essa fase, inclusive, de fase da lua de mel. E aí a vítima, algumas vezes, ela acaba acreditando nessa possibilidade de mudança do agressor e aí o ciclo da violência se perpetua e se agrava a cada dia. Então é preciso entender esse fenômeno e saber que a denúncia, o rompimento do ciclo de violência doméstica, ele não é fácil, ele não é simples e ele não é linear. Muitas vezes a vítima ela retrocede. E o sistema de justiça, ele tem que estar preparado, tem que estar com atores capacitados para acolher essa vítima e para não culpabilizá-la. É muito comum, por exemplo, a vítima denunciar e depois, no momento posterior, retirar a representação contra o agressor. E a gente precisa entender esse fenômeno. E a violência doméstica, ela só vai ter efetivamente fim quando essa vítima ela se sentir segura. E isso passa por uma série de medidas que podem ser adotadas não só pelo sistema de justiça e pelas forças policiais, mas como pela rede de proteção como um todo. Então é importante garantir, por exemplo, atendimento psicossocial para essa vítima durante todo o processo, é importante garantir que as medidas protetivas de urgência que são requeridas pela vítima sejam aplicadas e sejam fiscalizadas. É importante, por exemplo, a visita da Patrulha Maria da Penha, por parte da Polícia Militar, para dar segurança a essa vítima, e é importante também garantir que ela vai ter o seu sustento. Então, condenar o agressor, por exemplo, ao pagamento de alimentos para ela e para os filhos, garantir o afastamento do lar desse agressor, ou quando a vítima precisa sair, garantir vaga em abrigos para ela e abrigos humanizados, garantir o aluguel social, tudo isso está previsto na lei. Então é muito importante acolher essa vítima
da forma que ela merece, entender as razões que levam a essa perpetuação da violência e assegurar que as medidas previstas em lei sejam devidamente aplicadas. Doutora Flávia, né, a gente abordando esse tema, né, como a pergunta que foi apresentada pelo Jorge, a gente imagina, né, um homem, né, ou o marido ou o companheiro, a mulher, né, que são adultos. Agora, uma situação como essa relacionada a uma criança e um adolescente, né, a complexidade ela é muito maior, né, na tratativa para poder protegê-los, né? Como é que pode se pensar de uma maneira, né, mais eficaz para a gente poder ter, né, essa criança, esse adolescente envolvido numa violência doméstica, né, para ele estar mais protegido? Pois é. A gente tem, né, depois da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é de 2006. Em 2022, a gente teve uma edição de uma lei que se inspira na Lei Maria da Penha, que é a Lei Henri Borel, né? No Brasil, a gente tem muitas leis com nome e sobrenome, né? A gente precisa, às vezes, de um evento traumático para que o Poder Legislativo, de fato, legisle sobre uma determinada temática. Né? Exatamente. E em 2022, nós tivemos essa lei que é similar à Lei Maria da Penha e que assegura medidas de proteção, medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes em contexto de violência. Uma diferença que eu percebo no meu dia a dia é que, quando a gente está falando da violência contra a mulher, a palavra dela é suficiente para que as medidas protetivas sejam de fato deferidas, né? Porque ela é a vítima. E detalhe, a gente não precisa falar especificamente de tipo penal. A vítima não precisa necessariamente relatar a prática de um crime, ela está relatando o fenômeno da violência. Isso já é suficiente para a aplicação das medidas protetivas de urgência. Quando a gente está falando de criança e adolescente, não é a vítima que está solicitando a medida protetiva. Geralmente é o conselho tutelar ou o representante dessa vítima. E aí a gente tem em conflito dois direitos muito importantes para a criança e para o adolescente, né? Primeiro, o direito à segurança, né? A não ter a sua integridade física, psicológica violada, e do outro lado o direito à convivência familiar, né? Então, o regime de convivência com o possível agressor. Então, quando a gente está falando de medida protetiva em relação à criança ou adolescente, muitas vezes é importante a gente ter uma avaliação psicossocial antes, um relatório social, né, elaborado por uma equipe multidisciplinar para a gente avaliar o que de fato corresponde ao melhor interesse da criança e do adolescente naquela situação. Não, excelente. Agora nós vamos para a segunda pergunta da aluna Lohane Kelly Oliveira Silva. Doutora Flávia, minha pergunta são quais as ações específicas o poder público deveria adotar para garantir um maior cumprimento das medidas protetivas? E como pode monitorar e responder rapidamente a qualquer descumprimento? Lohane, o descumprimento das medidas protetivas, né, é o maior desafio que nós temos no sistema de justiça para garantir a proteção da vítima, né? Existem inúmeras medidas que podem ser adotadas para a gente garantir que essas medidas aplicadas pelo Poder Judiciário, elas não fiquem só no papel, né? Elas de fato sejam cumpridas pelo agressor. A principal medida é monitorar esse agressor, né? Inclusive, por exemplo, com o uso de tornozeleira eletrônica, né? Essa é uma das medidas. A fiscalização por parte da Polícia Militar, por exemplo, realizando visitas à vítima, essas visitas sistemáticas, reiteradas, também garantem maior eficácia das medidas protetivas, porque o agressor vai perceber que essa vítima não está sozinha, né? Existem também aqueles programas de conscientização do agressor. É muito comum que o juiz determine que o agressor passe por um determinado programa de conscientização. Aqui em Caratinga a gente tem um programa que é gerido pela 2ª Vara Criminal, que é o programa Restaurar. Nesse programa, um psicólogo, ele conduz conversas com os agressores para que esses agressores, eles tomem consciência não só da violência em si, porque às vezes a violência é tão normalizada em determinados contextos que o agressor nem percebe a gravidade do que ele está praticando, né? Então, para que ele tome consciência disso, mas para que ele também entenda quais serão as consequências em caso de descumprimento. E aí a gente também precisa falar da prisão preventiva, né? A lei fala que o descumprimento da medida protetiva de urgência pode sim gerar, né, justificar a decretação da prisão preventiva desse agressor. E essa prisão preventiva ela tem que ser decretada nesses casos de descumprimento de medida. Só assim o agressor vai ser de fato contido, né, e a vítima vai ter uma sensação maior de segurança.
Para vocês terem uma ideia, quando a Lei Maria da Penha foi sancionada, né, foi aprovada e sancionada lá em 2006, nem havia previsão do crime de descumprir medida protetiva. Aí, em 2018, houve uma alteração dessa lei e criaram esse tipo penal, né? Então, além de ter a possibilidade da prisão preventiva, quando o agressor ele descumpre uma medida protetiva, ele vai responder por mais um crime, que é esse de descumprir medida protetiva de urgência, que inicialmente tinha uma pena baixa, de 3 meses a 2 anos. No ano passado, como a gente enfrenta no dia a dia mesmo, esse descumprimento reiterado de medida protetiva, no ano passado, a pena desse crime ela foi significativamente majorada. Agora é de 2 a 5 anos a pena pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. E aí eu nem estou falando necessariamente da prática de outros crimes, né? Se ele está proibido de se aproximar da vítima, a aproximação da vítima já pode configurar a prática desse crime com essa pena de 2 a 5 anos. Então, assim, a legislação ela vai se aprimorando, né? O sistema de justiça, as forças policiais, a rede de proteção, o CREAS, por exemplo, tem um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar com esse atendimento qualificado da vítima, né? Então, todos esses atores, todos esses equipamentos estão diuturnamente pensando e melhorando a sua atuação para garantir a efetividade dessas medidas protetivas. E um problema sério, né, doutora Flávia, é quando existe ali a identificação, né, o agressor ele acaba sendo identificado, já está sendo investigado, tem a medida protetiva e ainda assim acontece um crime, ainda assim acontecem agressões, ainda assim acontece resultados piores como assassinatos, que deturpa toda a segurança que tanto se imagina em relação à legislação que veio justamente para poder garantir a mulher aquela situação. É necessário cada vez mais o Estado e as instituições melhorarem essa aproximação para evitar justamente que um resultado, quando tem uma medida, ele não seja considerado e o agressor ainda assim vai lá e comete o ato. A gente, óbvio, né, eu falei da prisão preventiva e a gente precisa sim pensar em repressão, então por isso que a lei está sendo modificada com frequência, né, para ampliar as penas que são aplicadas aos agressores, então desse crime de descumprir a medida protetiva de urgência, o próprio feminicídio, né, que hoje é crime autônomo e tem a maior pena prevista no nosso ordenamento. Mas a gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem base histórica, né? Ela tem base sociológica, ela tem base antropológica. Infelizmente, a mulher, em muitos contextos, ela é considerada propriedade, né, do agressor. Então, nesses casos, a gente tem que, obviamente, reprimir os crimes com rigor, mas a gente tem que sempre voltar também os olhos para a prevenção. Né? A prevenção ela é importante porque o que a gente quer de fato é assegurar o direito dessa mulher ou dessa criança e adolescente de reconstruir a vida, de sair desse contexto de violência, né, de violência doméstica e familiar e reconstruir sua vida. Tem várias pesquisas, né, que falam, baseadas nesses dados que no Brasil são muito alarmantes, né, de como que o ambiente doméstico é violento e que falam que no Brasil o ambiente familiar, a casa, ainda não é um espaço de proteção e segurança. Não é para a mulher e é menos ainda para a criança e para o adolescente. É muito triste, né, a gente falar isso, né, em 2025, numa situação tão difícil, né, de não ter a proteção que deveria ser tão natural, né, no ambiente familiar. Sim. Doutora Flávia, vamos para mais uma pergunta dos nossos alunos. Agora, o Lucas Silveira de Araújo. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite a todos. A Lei Maria da Penha trouxe proteção às vítimas de violência doméstica, mas há preocupações sobre os possíveis falsas de acusações, o que pode prejudicar a credibilidade das verdadeiras vítimas. Como devemos abordar essa desconfiança e ela pode estar relacionada à alta reincidência de casos de violência? Lucas, partindo, né, do que eu vejo no trabalho, no dia a dia, essas falsas denúncias, elas representam um universo muito pequeno frente às denúncias reais de violência no contexto familiar e doméstico. A gente tem que tratar dessa questão com muita tranquilidade e baseado nos dados, né, nas estatísticas que estão por aí. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela não tem
dados referentes a falsas denúncias superiores às falsas denúncias relacionadas aos outros crimes. Né? Realmente, o que a gente tem é uma falsa percepção, porque muitas vezes a mulher que faz a denúncia, ela retrocede, como eu já disse. Né? Muitas vezes, ela no momento posterior, ela vai lá e fala que não quer providências contra aquele agressor. E às vezes até pressionada pela família, às vezes pressionada pelo próprio agressor, né? Companheiro ou marido, às vezes pressionada pela dependência econômica, pelo temor de não conseguir dar alimento para os filhos. Né? Então, esse é um fenômeno muito complexo. E o medo de falsas denúncias não pode, de forma alguma, inviabilizar a atuação do poder público. Né? O que nós temos que construir é um ambiente acolhedor para que essa vítima consiga denunciar. O que a gente tem, na verdade, a minha percepção, né, e pesquisas indicam isso, o que a gente tem, na verdade, é uma subnotificação. Muitas vítimas de violência nunca vão chegar à polícia ou ao sistema de justiça para denunciar aquele agressor. Isso por diversos fatores, né? Às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes por essa dependência que a gente já falou, ou às vezes até mesmo por entender que aquela agressão psicológica, aquela violência patrimonial e às vezes até mesmo aquele empurrão, aquela violência física que não deixa tantas lesões, né, é normal. Né? Infelizmente, em alguns contextos, há ainda normalização da violência. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente lida com uma denúncia, né, de violência doméstica? Acolher essa vítima, ouvi-la e não criar maiores barreiras, maiores obstáculos para que ela tenha que sair desse ciclo da violência. Né? Se tiver alguma falsa denúncia, é óbvio, né? Isso pode existir, aí sim essa falsa denúncia deve ser tratada com rigor. Mas num primeiro momento, o que a lei fala e o que as capacitações indicam é que essa vítima deve ser acolhida e deve se acreditar na palavra dela. Porque denunciar é um processo muito difícil e muito doloroso para a vítima de violência doméstica e familiar. E essa subnotificação, doutora Flávia, eu acredito assim, que seja o maior problema a ser enfrentado, porque internamente ali no seio familiar, né, se a gente fala em rede de apoio, de proteção, mas a gente tem casos que a gente vai ter isso inversamente. Né? A ideia da rede de apoio, ao invés de proteger, ela vai ajudar a manter a situação, né, colocar panos quentes, entre aspas, na situação, não normalizar, mas justificando. A conduta foi por esse motivo, foi por aquele outro, tanto em relação à mulher quanto em relação à criança ou adolescente. A meu ver, esse é um problema a ser enfrentado e precisa de muito esclarecimento, né, para que as pessoas possam saber, né, dos seus direitos e que isso não pode de forma alguma acontecer. Né? Não se pode proteger a violência. Sim. Em relação à criança e ao adolescente, a situação de subnotificação é ainda pior. Né? Porque muitas vezes a criança sequer identifica que ela está sendo vítima de violência física ou de violência sexual. Né? Então, as campanhas de conscientização são muito importantes, voltadas para a mulher, para que ela entenda que ela tem medidas, né, à disposição dela, que ela tem amparo para sair desse contexto. Então, por exemplo, que ela pode pleitear o afastamento do agressor, os alimentos, o aluguel social, que ela pode ir, por exemplo, para um abrigo, né, que ela pode mudar de cidade com o amparo do poder público para ter a sua segurança preservada, né, e em relação à criança e ao adolescente, para identificar o fenômeno da violência, né, para que a criança e o adolescente possam denunciar. Né, um episódio muito triste que nós tivemos no Brasil, por conta dessa questão da subnotificação e até mesmo da não credibilidade da criança, foi o episódio que envolveu o menino Bernardo, né, que também deu origem a uma lei lá em 2014, o Bernardo Boldrini, que ele, um menino de 10, 11 anos de idade, não me recordo bem, mas era uma criança ainda, procurou o Conselho Tutelar, noticiando que era vítima de maus tratos em casa, chegou numa audiência a pedir por um juiz para ter uma outra família, e ele permaneceu em companhia do pai e da madrasta e acabou sendo vítima de homicídio. Né? Esse episódio também deu origem a uma lei, lá em 2014, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer que o Conselho Tutelar deveria atuar nessas situações, porque toda criança e adolescente
tem o direito de ser criado e educado sem práticas de violência, sem castigos físicos, sem tratamento cruel, degradante, né, e que a gente já deveria atuar. Em 2022, com a Lei Henri Borel, a gente teve um aprimoramento dessa legislação, né, trazendo novas medidas que também podem ser aplicadas para garantir a segurança de crianças e adolescentes. Então, assim, realmente a subnotificação é um grave problema. Quando envolve criança e adolescente é ainda pior e a gente tem que enfrentar com esse acolhimento e com essas campanhas de conscientização, aproximando mesmo o poder público, as polícias, o sistema de justiça da vítima, para que a vítima não tenha receio de buscar ajuda. Indo de encontro, né, ao encontro ao que você está falando em relação a como proceder, né, diante da subnotificação, uma pergunta que eu iria fazer é como a sociedade, né? Como a sociedade ela pode contribuir para denunciar e combater a violência infantil no ambiente doméstico. Qual o papel da sociedade? Porque às vezes tem aquela discussão dos vizinhos, né, de quem está percebendo alguma coisa e acaba retraindo, não querendo falar nada. Como é que a sociedade tem que se portar diante de uma situação como essa? Então, é dever da sociedade também noticiar esses casos de violência, né? Nós temos inúmeros mecanismos que permitem, inclusive, a denúncia anônima. A Lei Henri Borel, ela assegura o anonimato da denúncia em se tratando de violência contra criança e adolescente, por exemplo. Então, nós temos o Disque 100, né, que é um canal de comunicação de denúncias. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, né, na página do Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, que pode ser feita a denúncia, inclusive anonimamente. Basta indicar lá qual que é a situação de violência e os dados da vítima, o endereço da vítima, que nós vamos tomar providências. Então, esses canais permitem que qualquer vizinho, qualquer professor, qualquer conhecido daquela família faça a denúncia para que haja a intervenção adequada. Lembrando que, às vezes, não necessariamente será efetuada a prisão do agressor, né? Mas, às vezes, uma intervenção pontual naquela família, com orientação, com as advertências devidas, com o acompanhamento. Muitas vezes a violência, ela não vem sozinha, violência física e psicológica, às vezes tem outros contextos de vulnerabilidade, né, de risco social para aquela criança e adolescente. Então, se a sociedade movimenta a máquina estatal, ainda que anonimamente, muitas vezes essa família ela vai ter acesso a essa proteção, a essas medidas que são previstas em lei para resguardá-la. Essas informações são de utilidade pública, né? O nosso programa, o objetivo dele, do projeto integrador, é aproximar o direito da sociedade. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Sim. Esclarecimento para poder evitar qualquer tipo de violência, em especial contra a criança e contra o adolescente. Mais uma pergunta ainda, doutora Flávia. Quais os avanços e os desafios na proteção de crianças vítimas de violência doméstica, né, que a gente pode imaginar, principalmente em relação aos avanços? O que pode ser feito ainda, né, que já está sendo trabalhado, que de repente pode ser uma novidade positiva para esse enfrentamento? Então, na verdade, a gente tem que tirar as leis só do papel, né? A gente tem que estruturar as políticas públicas. É isso que tem que fazer, principalmente em relação à criança ou adolescente, né? Então, a gente tem que ter uma rede de proteção que tenha pessoas capacitadas, profissionais em número compatível para fazer esse atendimento, né? Nós temos que ter abrigos, né, instituições de acolhimento ou serviços de acolhimento familiar em todas as comarcas, para que quando a gente estiver diante de um contexto de violência contra a criança e o adolescente que exija a retirada dessa criança, dessa vítima, né, do núcleo familiar, que ela tenha um local digno para onde ir, que ela receba todo o suporte adequado. A gente tem que implementar, por exemplo, as varas especializadas, né, porque esse acolhimento adequado das vítimas, ele se dá de uma forma mais efetiva quando a gente tem as varas especializadas. A gente tem que continuar caminhando. A lei evoluiu demais nos últimos anos, né? O depoimento, a lei, por exemplo, que prevê o depoimento especial de vítimas, criança e adolescente vítimas de violência física ou sexual, já garante, por exemplo, que a vítima não seja revitimizada pelo sistema de justiça, né? Então, antes, uma vítima que tinha que ser ouvida sobre os mesmos fatos 5, 6, 7 vezes, né? Ela tinha que se expor, por exemplo, num ambiente de audiência que geralmente pesado, né? É um ambiente pesado, é um ambiente
que muitas vezes... Muitos adultos. Né? Só tem adultos, muitas vezes é aquele ambiente mais formal, né, com um linguajar não muito apropriado para conversa com criança e adolescente. Muitas vezes a criança e o adolescente eram expostas a esse ambiente e ainda tinha que confrontar o agressor, né? Lembrando que o agressor doméstico é uma pessoa extremamente próxima da vítima, né? Então a criança e o adolescente se sentiam muito intimidados e às vezes até era uma violência contra essa criança vítima fazê-la expor novamente os fatos, né? E hoje em dia o depoimento especial, por exemplo, preserva essa criança ou adolescente, né? Então, já são ouvidas, as vítimas já são ouvidas num ambiente diferente de uma sala de audiência. A oitiva se dá por meio de psicólogo ou assistente social, né, devidamente capacitado. O ambiente é um ambiente mais lúdico, né, não é aquele ambiente sisudo de uma sala de audiência. Então, a gente está caminhando, né, mas tudo tem que partir da compreensão de quem é a vítima, de como esse fenômeno da violência ocorre, para a gente tentar intervir adequadamente para fazer cessar esse fenômeno. Eu volto a frisar, a conscientização que é o passo mais importante. A gente tem que, por exemplo, realizar as campanhas de conscientização nas escolas, né? A lei já prevê isso, inclusive. As crianças têm que saber quando são vítimas de violência e têm que saber como agir em contexto de violência, né? E isso é muito importante para a gente mudar a cultura. É isso que tem que acontecer no Brasil. A gente tem que mudar essa cultura de que a mulher, a criança e o adolescente podem ser vítimas de violência e está tudo bem. Não está. A gente precisa contribuir para uma sociedade livre de violência e livre de castigo físico. Tenho certeza que a nossa conversa de hoje aqui vai fazer toda a diferença para poder levar mais informação e mais conscientização para todos. Queria agradecer muito a sua participação aqui, doutora Flávia, né, juntamente com os alunos do segundo e terceiro período. Né, com certeza foi muito bacana essa conversa, exatamente pelo papel que está se cumprindo aqui, que é aproximar o curso de Direito da sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer vir aqui. Esse tema realmente é muito importante, né, para o Ministério Público como um todo, mas para a minha promotoria, que lida com a defesa dos direitos da criança e do adolescente em especial. Então, é sempre bom tratar desse tema, né, discutir com os alunos, e eu estou à disposição, né, para continuar essa discussão em outras oportunidades. Claro, e com certeza estaremos juntos aqui. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.